A atividade de hoje de matemática trata-se de medida de comprimento. Nós vamos fazer a medida do comprimento das coisas. Então, nessa unidade, nós vamos agora estudar um pouco sobre essas grandezas e medidas através de litro, de quilo, de massa e de comprimento, tá certo? Então, agora chegando à parte de medida de comprimento, aqui nós temos unidades não padronizadas de medida, ou seja, nós iremos usar aqui o palmo, o pé e o passo. Certo? O palmo a gente sabe que é com a própria mão, né? A mão aberta, né? Bem aberta, a gente chama ela de palmo. Nós temos a medida de pé, né? Que a contagem de pé em pé. E tem também a contagem de passos, que é aquele que você abre as duas pernas bem longo, bem esticado e faz a contagem de passos, né? Ou também, né? Pode ser passos pequenos também, que na verdade já é o próprio pé. Então vamos lá. Vamos usar partes do corpo para medir? Letra A. Determine as medidas e complete. Do comprimento da sua carteira, aproximadamente quantos palmos? Como você não está na sala de aula, você pode fazer a medida da mesa da sua casa. Então, você vai pegar agora o seu palmo aberto, tá bom? E vai realizar da seguinte maneira. Deixa eu mostrar aqui para vocês aqui. Deixa eu ver aqui a opção. Câmera. Oi. Então, ó, vocês vão pegar seu palmo aberto e vai fazer a medida da seguinte maneira. Deixa eu ver se eu consigo aqui inverter o lado. Isso. Então, olha só. Eu vou pegar aqui vou pegar aqui agora, ó. Vou pegar aqui o meu rack para fazer de conta que é a minha mesa, tá? Que a minha mesa ela tá ocupada. Então, você vai começar do início, ó, ou do finalzinho, olha. O palmo é dessa maneira, tá vendo? É aqui um palmo. Aí, junta aqui os dois dedos, ó. 2 palmos, junta e separa de novo, 3 palmos e assim por diante você vai fazer, combinado? Então, olha só, vai fazendo aí o comprimento, né, com o palmo da sua mesa, ao invés da carteira você vai utilizar a mesa. Depois, da largura da porta da sala de aula, ou seja, você vai fazer da sua casa, você vai pegar agora com o pé. Como assim, professora? Eu vou botar o pé na porta, não, na parte do chão você vai fazendo isso aí também, certo? Vamos lá, vou mostrar aqui pra vocês. Mais uma vez, vamos fazer aqui a troca. Olha só, então com os meus pés eu vou medir a porta. Então, um pé na minha casa, 1, 2, 3 pés e ainda sobra um pedacinho, certo? Então, digamos que 3 pés e meio. Então, agora chegou a vez de vocês fazer agora na casa de vocês. E aqui agora, do comprimento da sala de aula, aproximadamente quantos passos? Bem, a gente não está na sala de aula, mas você pode fazer a sala da sua casa. Então, vamos lá, vamos fazer os passos para vocês entenderem melhor. Eu vou fazer aqui no terraço da minha casa, porque a cachorra ali está fazendo muito barulho, vocês não vão conseguir compreender. Então, vamos lá, vamos fazer agora com os passos. Eu vou pegar aqui o final da parede, tá? Boto o pé bem aí no final, vocês desculpem aí que eu tô de short. Vamos fazer agora, ó, o passo. 1, 2, 3, 4, 5. Deixa eu fechar minha cadeira. 6, 7 passos. Então, aqui na minha casa, a minha sala, que no caso aqui é o meu terraço, eu tô só mostrando pra vocês, tem 7 passos. Então, quantos passos tem a sala de vocês? Vocês irão realizar isso. Na letra B, atividade oral em grupo. Em cada medição, os valores obtidos podem ser diferentes de uma pessoa para outra. Por quê? Bem, porque vai depender. Às vezes a pessoa tem a mão pequena e a outra tem a mão grande. Então, a resposta vai ser essa. Nós temos algumas diferenças de tamanhos de mãos, pés e também de pernas para realizar os passos. Então, você pode colocar isso aí, tá certo? De uma pessoa para outra tem diferença do palmo, do pé e do passo. Número 2, estimativas. Mas o que é uma estimativa? Estimativa é quando eu pego, por exemplo, um pote cheio de tampinhas de garrafa e eu não sei quantas tem lá, mas eu vou fazer uma estimativa. O que é uma estimativa? Eu vou fazer uma imaginação, eu vou imaginar, eu vou dar mais ou menos uma resposta que seja mais próximo do resultado. Por exemplo, se tá cheia, eu digo mais ou menos uma estimativa, digamos que ela tem 200, mas eu não sei que ela tem 200. Aí eu olho pra ela e digo assim, tem umas 100. Aí eu dei uma estimativa, eu imaginei mais ou menos a quantidade que tem pra poder dizer realmente quanto ela tem.
Então, atividade em grupo. Inicialmente, a turma escolhe um aluno para fazer as medições. Antes que ele comece, você deve anotar suas próprias estimativas no quadro abaixo. Depois, registre as medidas aproximadas obtidas por esse aluno e compare com as estimativas que você fez. Nesse caso, eu não tenho como vocês fazerem isso aí na sala de aula, então eu vou fazer da seguinte maneira. Eu vou fazer com que vocês façam estimativas relacionadas ao que eu vou dizer. Por exemplo, da largura da porta. Quanto é que vocês acham que mede a largura da porta da casa de um amigo de vocês? Não pode ser da minha casa, porque eu já disse quanto era da minha, né? Eu acabei de mostrar pra vocês. Vocês não vão colocar de vocês exatamente a sua. Você vai fazer uma estimativa. Aí vocês vão descobrir depois qual é a medida certa da realização dessa atividade dos seus colegas. Então, da largura da porta, nós iremos fazer o comprimento da sala e da largura da mesa, certo? Essa parte que tem lousa, que no caso é o quadro, e carteira, nós não iremos fazer. Nós vamos só fazer o da porta, porta, mesa. Não, no lugar da carteira, a carteira faz sim, a mesa do professor é que não faz, certo? Você não vai fazer nem o da lousa, nem a carteira do professor. Você vai fazer largura da porta, comprimento da sala e o comprimento da carteira. A largura da sala não precisa, a gente vai fazer só o comprimento da sala. Então, a número 3, olha só, as que vocês não irão realizar. 1, 2 e 3. As outras vocês fazem. Certo? Vocês irão marcar aqui do lado da estimativa e depois a gente vai confirmar as medidas, tá certo? Vocês preenchem como vocês imaginam que vai ser de um amigo que não seja igual ao seu, né? E aí, quando o seu amigo fizer a atividade, a gente vai comparar se foi igual ou não, tá certo? Número 3. Um aluno propõe, outro executa. O restante da turma confere. Por exemplo, colocar 2 objetos no chão distantes, 2 passos um do outro, colocar 2 objetos sobre a mesa do professor distantes, 3 palmos um do outro. Esse aí a gente infelizmente não vai dar para fazer, porque a gente teria que ter outra maneira de avaliar essa questão aí, tá certo? Então vamos até a página 171. A número 3 vocês não realizam. Vamos até a 172. Unidade padronizada de medida, ou seja, o centímetro. Para medir pequenos comprimentos, podemos usar a unidade padronizada de medida chamada centímetros, que a gente pode substituir pela sua sigla chamada cm, tá bom? Então, olha só, 1 centímetro, ele tem em diversas posições. Aqui nós temos em 3 posições, deitada, lateral e para cima, de cima para baixo. A régua é um instrumento usado para medir os comprimentos. Por exemplo, a régua desta foto está graduada até 15 centímetros. Ela parou em 15 centímetros. E a medida do comprimento do lápis é de 10 centímetros. Então, olha só, em sua casa, pegue uma folha de papel, sulfite ou de caderno e contorne a sua mão. Como você vê aí na imagem ao lado, deixe a mão bem aberta. Em seguida, pegue outra folha e contorne o seu pé. Leve essas folhas para a sala de aula para realizar as próximas atividades. Ou seja, você vai fazer aí mesmo na sua casa. Em sala de aula não, vai ser em casa, diga quantos centímetros de comprimento tem em seu palmo e depois no seu pé. Registre essa estimativa ao lado com os contornos que você fez. Você vai pegar esses contornos, ó, que você dá para ver aqui, ó, tá vendo, ó? A mãozinha, tá vendo o tracinho de um dedo para outro, você vai fazer essa mesma linha. E do pé, do dedo do pé até a parte da parte de baixo do pé, do calcanhar, você vai também passar essa linha e você vai pegar uma régua para medir. Mas antes de medir, você vai ter que dizer mais ou menos quanto é que você acha que mede a sua mãe, quanto é que acha que mede mais ou menos o seu pé. Digamos que a sua mão mida mais ou menos... meça, né? Desculpa aí a palavra. Meça a mesma altura, o comprimento do lápis, que seja de 10 centímetros. Se você acha que é dessa maneira, você vai colocar 10 centímetros, porque é uma estimativa. Somente depois você vai pegar a régua para você fazer a medição do comprimento desses desenhos. E aí você coloca embaixo da sua estimativa quanto é realmente que mede cada palmo em cada pé. Agora a letra A. Quantas estimativas foram boas? Você conseguiu chegar mais próximo ou mais longe? Por exemplo, se a sua mão ela tem o comprimento de 10 centímetros e você disse que tinha 6, então você acha que você foi bem próximo? A sua estimativa foi boa ou ruim? Foi boa, porque chegou 6 é muito próximo de 10, então foi uma ótima estimativa, tá certo?
A mesma coisa em relação ao pé. O que é mais curto, o palmo ou o pé? Aí você vai dizer qual é o que é menor, certo? E depois, quantos centímetros a medida de comprimento do seu pé tem a mais ou a menos que a medida de comprimento do seu palmo? Ou seja, quanto é que é maior ou menor do que o palmo? Se o palmo é menor, é o mais curto, você vai dizer palmo e vai dizer... E o pé, ele é mais comprido quantas vezes? Então, a gente vai descobrir. Se o palmo tiver 10 centímetros e digamos que o pé tenha 15, então, quanto é que tem a mais? Tem 5 a mais. O pé tem 5 a mais, porque 10 mais 5 é 15. Então, vocês irão responder isso aí. E eu quero ver esses desenhos das mãos e dos pés de vocês lá no grupo, tá bom? Beijão!